vamos dar, ou vamos voltar, na verdade, do pause rapidinho, porque agora, em vez da gente já entrar em gametogênese, na ovulogênese, a gente vai agora para a parte dos hormônios que envolvem toda essa espermatogênese aqui, tá? Então, ó, a gente já viu toda essa parte aqui, ó, das mitoses, a meiose, onde é que vai ocorrer, etc e tal, o que é espermiogênese, inclusive uma coisa que caiu até na prova, o que seria a espermiação. Espermiação não confundam com espermiogênese. Espermiogênese, certo? De formação. Então é a formação, certo? Dos espermatozoides. Que espermiogênese é a espermátide passar pelas mudanças necessárias para formar um espermatozoide completo, tá? Espermiação é o processo do espermatozoide ficar livre nos túbulos seminíferos, tá? Espermiação é exatamente quando ele está aqui, já no lúmen do túbulo seminífero e vai até o epidídimo. Se lembra que é aqui no epidídimo que ele fica armazenado? Então a espermiação é dele sair daqui e vir para cá, ficar armazenado, tá? Porque ele fica armazenado aqui no epidídimo, certo? Estão sempre produzindo, sempre funcionando aqui nos túbulos seminíferos, vão migrar pelo um conceito chamado espermiação até aqui no epidídimo, tá? Vamos agora ver a parte então dos hormônios que controlam isso tudo, que aqui ele fala até da vitalidade, que podendo variar entre 24 e 48 horas, etc e tal, que vai mudar dependendo da espécie. Mas tem um fortíssimo controle neuroendócrino na espermatogênese, certo? Então, numerosos fatores físico-químicos condicionam a espermatogênese. Um dos principais dele, ele vai falar aqui que é a temperatura, certo? Por isso que o testículo não pode ser dentro do animal, tem que ser para fora, porque ele tem uma temperatura específica para que todos esses fatores aqui, tudo isso que a gente conversou agora, aconteça. Se a temperatura tiver ou muito alta ou muito fria, etc e tal, não vai dar certo. Então, ele é bem refém assim da temperatura, isso é muito importante, tá? Ele fala até aqui dos criptorquidas. Criptorquida é quando um testículo ele não desce, certo? Então, aqui a gente pode até ver os túbulos seminíferos, mas o que seria um criptorquida? Um dos testículos, geralmente é um, podem ser os dois, mas geralmente um dos testículos fica dentro do animal, no abdômen, e o outro consegue ser normal. Então, acaba tendo somente um dos testículos no lugar certo. Ou até mesmo pode ocorrer de os dois serem, estarem dentro da cavidade, certo? Abdominal. Então vamos voltar aqui. Ela é submissa a um controle hormonal complexo. Então vamos ver aqui como tudo isso começa. Tudo isso começa, na verdade, no hipotálamo, certo? A nível hipotalâmico. Por quê? O que é que o hipotálamo tem a ver com isso tudo? Os neurônios do núcleo supraópticos e ventromedianos, etc. e tal, do hipotálamo, sintetizam uma GNRH, certo? Que é secretado da forma descontínuas por descargas em um ritmo mais ou menos circa horário. É muito ligado também ao ciclo circadiano, certo? E até mesmo com a exposição à luz dos animais, tá? Esse ciclo todinho é muito ligado à luz. Então, aqui a gente vai poder ver mais direitinho, do hipotálamo, certo? Aqui a gente vai ter esse GNRH. Primeiro a gente vai ver só os estímulos e depois a gente vê essa parte inibitória. Mas o GNRH do hipotálamo vai chegar aqui, na adenohipófise. E esse GNRH vai começar a ter uma interação com a adenohipófise, que a adenohipófise vai dizer: eita, olha só, encaixou um GNRH aqui no nosso receptor de GNRH. Então quer dizer que chegou a hora
de a gente começar a agir o FSH e o LH, certinho? Então, ó, vamos começar então pelo LH. Então, teve o GNRH do hipotálamo, vai ter uma ação na adenohipófise, que a adenohipófise vai pegar, ó, e avisar o FSH e o LH para eles agirem. O LH, então, vai ter todo aquele eixo gônado, ou seja, nas gônadas, hipofisário. O eixo gônado hipofisário é exatamente isso aqui, tá, pessoal? É a interação entre a hipófise e as gônadas, certo? Seja um testículo ou seja um ovário, tá? Então, esse LH que saiu da adenohipófise vai viajar até lá nas células de Leydig. Onde é que estão as células de Leydig? Ó, se lembra? Nesse espaço aqui, ó. Elas estão por aqui, estão jogadas por aqui, tá? Nesse espaço intersticial, certo? Células intersticiais. E aí, essas células de Leydig, certo? Vão ter uma ação, ó. Cadê? O LH tem receptores nas células de Leydig e induz a síntese de hormônios esteroides, os andrógenos, em particular a testosterona. Então é basicamente isso, certo? E fora isso, ainda induz a síntese de ocitocina e vasopressina. Como é que eu digo que seria o melhor jeito de decorar? Não é o LH, o hormônio LH, LH Leydig, entendeu? L, certo? Diferente do FSH. FSH Sertoli, tá? SH Sertoli. E aí, voltando para aquela imagem que a gente tava, olha só. O FSH vai sair aqui da adenohipófise, vai chegar até lá no testículo. E aí, ó, vai ter, ó, um receptor, segundo os mensageiros, ou seja, o FSH vai chegar aqui, vai ter uma reação em cadeia, vão ter vários produtos celulares, inclusive um deles vai ser essa inibina, que depois a gente vai ver, certo? Mas esses produtos celulares, certo? Vão agir com várias outras proteínas. Aqui a gente pode ver, olha só. O FSH, ele vai chegar nas células de Sertoli, né, que estão aqui nos túbulos seminíferos, certo? Eles estão dentro do... aqui, ó. Eles estão dentro dos túbulos seminíferos, né? Estão nas gônadas aqui. E aí, essas células de Sertoli, o que é que elas vão fazer? O que é que vai acontecer? Tem receptores e vai induzir a síntese de uma proteína transportadora de testosterona, de inibina, um fator mitogênico, o IGF-1, um dos ativadores plasminogênio, etc. e tal. Vão ter várias outras respostas, certo? Então, basicamente, LH vai ter uma interação com Leydig e aí ela vai induzir a síntese de testosterona. Já o FSH interage com as células de Sertoli e induz as sínteses de várias proteínas, principalmente essa aqui, transportadora de testosterona, e inibina, que agora a gente vai ver a parte do feedback negativo. Por quê? Porque, entenda, se a gente só tivesse uma parte aqui, é essa aqui que vai estimular essa aqui, que vai estimular essa aqui, não vai parar. Sempre estimulando, 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 estimulando. Não ia dar um problema grande? Pois é. Então a gente tem que ter um feedback negativo. Ó, vamos começar aqui pela essa tal da inibina. O GNRH lá no início, no hipotálamo, vai... interagir com a adenohipófise, interagindo com a adenohipófise vai secretar, ó, essa coisinha aqui, vai dizer FSH, vá até as células de Sertoli, lá nas gônadas. Chegando aqui, vai ter toda a interação com as células de Sertoli, vai ter os produtos celulares, um deles vai ser inibina. Por quê? Porque ela vai dizer, olha, funcionou, o FSH chegou, garantido aqui nas células de Sertoli, nas gônadas, está tudo funcionando,
e pode ficar tranquilo. E aí ele dá, ó, uma inibição. Então, uma das respostas vai ser exatamente o que vai lá na torneirinha fechar, para evitar que qualquer excesso, que tenha qualquer excesso. Vai acontecer a mesma coisa aqui com o LH. O GNRH vai estimular a adenopófise, que a adenopófise vai avisar o LH para ir nas células de Leydig, que as células de Leydig vão produzir principalmente, ó, testosterona. Mas quando já tem testosterona, aí não vai parar nunca de ter? Sempre vai ter nessa cascata? Não. A testosterona, quando ela já está aqui, ó, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter um efeito negativo tanto nessa síntese aqui, ó, tanto no LH, quanto lá em cima no hipotálamo, no GNRH, para dizer, olha, já tem testosterona, não precisa mais, tá tranquilo, entendeu? É por causa disso. Quando ela aparece aqui, ela já começa a dizer, opa, já tô aqui, não precisa mais não, tá tranquilo. E aí vai, volta, fecha a torneirinha e fechou a outra torneirinha. Certinho? Então pronto, era basicamente isso da parte de hormônios da espermatogênese.